Code Monkey, get up, get coffee. Code Monkey, Boa noite. Lembrando que o nosso canal, nós fazemos sessões de live coding nas quintas-feiras a partir das 8 da noite e nos sábados a partir das 17 horas. O primeiro comando que nós fizemos aqui foi o git para saber se estava instalado, certo? Quando você já tem o projeto criado, você acabou de criar o seu arquivo e tal, e você vai começar a controlar a versão. Aí a gente entra primeiro na necessidade. Para que eu quero fazer isso? Aliás, é interessante você saber que o Git foi criado pelo Linus Torvalds, o mesmo criador do Linux. Ele criou essa tecnologia, né? Antes da existência de sistemas de controle de versão, o que você fazia aqui? Você está trabalhando no seu projeto e você está com medo de fazer besteira. Você quer ter a possibilidade, a segurança de voltar no tempo. Antes do sistema de controle de versão, nós tínhamos os backups. Salva um backup, cria um zip, bota a data no nome do arquivo, continua editando o projeto. Fez besteira? Restaura o backup. Antes do sistema de controle de versão, era assim que funcionava. Hoje em dia, você, com um sistema de controle de versão, você consegue trabalhar em equipe. Você tem um projeto, você tem vários desenvolvedores trabalhando nesse projeto, e o Git, ele adiciona muitos poderes Que você não teria se você usasse, por exemplo, um backup ou outro sistema de controle de versão. E a gente vai conhecer esses recursos e esses poderes, e a gente vai entender para que serve cada um deles agora. Só de digitar aqui no nosso terminal o termo Git, ele automaticamente tenta listar todos os comandos possíveis. Quando você olha isso aqui, você já fica assustado, você fala, pô, tem muita coisa para aprender. Eu já te adianto que a grande maioria dos desenvolvedores, eles trabalham no dia a dia profissionalmente usando menos da metade desses recursos. Então você não precisa ficar expert em saber para que serve tudo. Então vamos começar por ordem de utilidade. Eu vou explicar aqui todos os comandos que você vai precisar conhecer para que você use tranquilamente o Git na grande maioria dos projetos, na grande maioria dos casos, e na sua vida profissional, na maior parte do tempo você vai precisar só desses comandos que eu vou explicar aqui, e de vez em quando vai aparecer alguma coisa que eu não expliquei aqui, que você vai ter que procurar, que aí já não é mais o Git básico. Então o que eu vou te explicar aqui é o suficiente para você trabalhar usando o Git. A primeira coisa não diz respeito necessariamente ao projeto em si, mas à configuração do próprio Git, que é o git config. Lembra que o Git ele serve para você trabalhar em equipe. Então se você está trabalhando nesse seu computador, as suas alterações nesse projeto, elas precisam da sua identificação. Quando você mandar essas alterações, seja para um servidor ou no seu próprio controle de versão interno, você precisa identificar esse seu computador, esse seu usuário, né? Se eu dar um enter aqui no git config, você pode ter configurações globais ou configurações locais. Configuração local, ela serve só para o seu projeto atual. Configuração global, quando você atribui, por exemplo, um nome de usuário, você coloca no computador inteiro. Configuração global é para todos os projetos neste computador. Então o git config é algo que, se você vai usar globalmente, se você é o único usuário desse seu computador, é algo que você vai fazer uma vez por computador. Acabou de instalar o Git, adiciona o seu usuário e o seu e-mail na configuração. Eu vou usar aqui, a gente tem a opção também de listar todas as configurações que você tem no momento, e eu vou listar as minhas para que você possa comparar agora, tá bom? Então vamos lá. Git config -l. Eu vou listar aqui, repara que eu tenho user.name e do user.email. Essas são as duas configurações que você precisa. FileZilla, eu acho que o que o Gabriel tá falando era que você tinha uma versão publicada no servidor do cliente. Aí você fez uma alteração que você sabe que pode dar besteira e tava em produção, né? Aí você usava o FileZilla para renomear arquivo do cliente _ backup. Aí você renomeava o arquivo do cliente e subia o seu. Aí no final das contas o que você tinha era o ambiente de produção do cliente com uma porrada de arquivo de backup que você não ia deletar nunca. Era uma zona. Então aqui para configurar, você faz assim, Olha só, git config global para poder ser no computador inteiro, user.name, o nome do seu usuário. Se eu listar de novo as minhas configurações, já está aqui o meu nome de usuário, Fernando, código falado. Então eu faço a mesma coisa no e-mail. Eu vou voltar para o Fernando Santos porque eu não quero que no Git fique registrado assim. Eu quero que fique Fernando Santos. Aí depois você coloca aqui a git config global user.email, o seu endereço de e-mail. Se você tem uma conta no GitHub,
A gente vai falar mais pra frente lá sobre integrar o seu repositório Git do seu computador com o GitHub. Pra não ficar muito complexo, a gente vai por partes. Então a minha dica que eu te dou aqui é o seguinte, se você já tem uma conta no GitHub, coloca o seu endereço de e-mail com o mesmo e-mail que você usou no GitHub. Porque dessa forma o GitHub sozinho vai linkar os seus commits, as suas alterações com o seu usuário no GitHub. Por exemplo, eu vou apagar, mas é só para você entender porque o meu já está configurado. Definir meu nome, definir meu e-mail. Se você não fizer isso, você ainda assim consegue usar o Git. Só que quando você começar a mandar alterações, essas suas alterações não vão estar atreladas à sua pessoa, seu usuário, seu e-mail, entendeu? Vai ser usuário desconhecido, vai estar atrelado a algum usuário desconhecido. Vai ter um controle de versão, só que você não vai saber quem foi que fez essas alterações se você olhar no futuro. Primeiro comando, para transformar o meu projeto em um repositório Git, um comando simples, git init, só isso. Ele iniciou um repositório vazio dentro desta pasta. Ele criou essa .git. Todo o banco de dados do projeto, em todos os estados do projeto, ficam dentro desta pasta .git. E agora você vai entender o poder do Git em si. O que essa pastinha aqui te traz em benefícios. Lembra que nós temos um arquivo. Então aqui na linha de comando, vou limpar aqui a linha de comando, eu já dei um git init, então já existe um repositório vazio. Um comando que você vai usar muito, que já é o segundo comando aqui, é git status. Git status é o seguinte, ele te mostra qual é a situação atual do seu repositório. Aqui a primeira linha ele tá falando assim, que você está no branch chamado master, sem commits ainda. Arquivos não rastreados, música1.html. Aí é que ele tá te dando uma dica. Use git add, o nome do arquivo, para incluir o que vai ser comitado. Aí tá aqui o meu arquivo que eu criei antes de iniciar o repositório. Então ele tá dizendo aqui que esse arquivo ele existe dentro da pasta do meu projeto, só que esse arquivo não está sendo rastreado. Um arquivo que não está sendo rastreado significa que o Git não sabe da existência desse arquivo. Aí é que ele está falando, nada foi adicionado ainda para comitar, mas existem arquivos não rastreados. Use git add para começar a rastrear. Quando você usa git add, você avisa para o Git da existência desse arquivo, dessa sua alteração. Já está em vermelho justamente para me avisar que esse arquivo está no meu projeto, mas ele não faz parte do Git. Vamos seguir o conselho que ele está dando aqui. Git add o nome do arquivo. Vamos ver o que acontece. O nome do arquivo é música1. Eu posso começar a digitar e dar um tab que ele já dá um autocomplete aí, né? Então vamos ver o que acontece. Se ele não falou nada, quer dizer que foi sucesso. Vamos voltar pro git status de novo para ver o que ele tem a dizer agora, pra gente comparar, né? Agora ele está falando, você está no master, não existe commit, alterações para serem comitadas. Novo arquivo. Repara que agora está verde. Antes estava vermelho. Antes estava vermelho porque estava como não rastreado. O Git não sabia da existência desse meu arquivo. Agora, o Git sabe da existência dele e a próxima vez que eu for comitar, esse arquivo vai junto. Eu ainda estou trabalhando só no meu computador. Então ele é só um arquivo HTML que nós usamos agora para rastrear e tal. Então vamos agora criar o arquivo música2. Eu vou inclusive salvar isso aqui. Tá aqui o código fonte do nosso arquivo básico e o conteúdo da nossa música tá aqui dentro. Vamos criar um novo arquivo para ver o que acontece. Copio isso tudo. Vou salvar como música2. Música2. Vou colocar aqui o título nova música. Fonte tá tudo certinho e tal. E aqui vamos colocar uma outra música, tá certo? Então nós temos agora música 1, música 2, vamos visualizar. Música 1, cá está. Pá! Música 2, numa nova aba, tá certo? Eu vou até mudar aqui a cor da fonte. Só pra gente cuidar. Firmeza. Tá azul. Agora vamos lá pro Git, que esse negócio é sobre Git. Vamos de novo dar um git status para ver o que acontece. No branch master, sem commits ainda. Alterações para ser comitadas. O música 1, arquivos não rastreados. Música 2.html. Qual que é a diferença entre essas coisas? Quando você está trabalhando com Git, você tem 3 estados de um arquivo, né? Ele pode estar rastreado, no caso. Pode estar no seu... é o que eles chamam de stage. E aqui eles usam o termo stage como se fosse palco. E o arquivo pode estar comitado. Vamos explicar o que é cada uma dessas
essas coisas. O arquivo não rastreado significa você acabou de criar esse arquivo é novo, o Git nunca ouviu falar desse arquivo. Se eu criar um commit agora, só isso aqui vai ser enviado. Vamos fazer de conta que o sistema de controle de versão é como se fosse um cofre. Ele guarda no cofre, ele congela o tempo do seu projeto e guarda num cofre. Quando você commita, você está salvando no Git, você está afirmando, você está enviando as suas alterações para o controle de versão. Quando você adiciona esse arquivo no stage, quando você dá um git add, que foi o que nós fizemos no musica1.html, é como se você estivesse colocando o arquivo, o estado atual daquele arquivo, dentro de um caminhão. Vamos supor, esse cofre, ele não tá perto de você, esse cofre ele tá longe. Só que quando você trabalha num projeto, você geralmente trabalha em vários arquivos, e você tá trabalhando, criando um recurso novo e tal. Às vezes você tem 5 arquivos editados, você só quer commitar, você só quer enviar para o controle de versão 4. Porque esses 4 representam alguma coisa que você já terminou de fazer. Então, se você tem 5 arquivos editados, você não precisa enviar um por um para o controle de versão. Então, se os 5 arquivos editados representam um recurso só do seu sistema, você adiciona esses 5. Quando você commitar, esse seu commit, que é salvar ele no controle de versão, ele vai mostrar as 5 alterações. Então, nesse meu exemplo aqui, vamos supor que eu terminei a minha música 1, mas eu tô começando agora a minha música 2, ou seja, eu estou pronto para enviar a minha música 1 pro Git, mas eu não tô pronto para enviar a minha música 2 pro Git. Para você que quer acompanhar o código falado via YouTube, seria legal se vocês seguissem a gente no Facebook. Boa noite, show!